A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Estou aqui com o 11º estudo do Evangelho de João. Nós vamos estudar nesse estudo do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 8, amém? Peço para você aí que fique nesse estudo, pois iremos aprender muito da palavra de Deus. Não é um estudo tão aprofundado, é um estudo devocional, mas tiraremos preciosas lições da palavra de Deus, amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode a tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando para os amados e para os queridos irmãos que estamos utilizando o comentário bíblico de John Charles Riley, amém? E vamos louvar o seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo para este estudo do Evangelho de João, um estudo devocional da palavra de Deus. Vamos abordar o seguinte tema: o início bastante frágil de alguns crentes, a necessidade do novo nascimento e a operação do Espírito comparada ao vento. Amém, queridos? Amados, esta passagem que começa relatando a conversa entre Cristo e Nicodemos é uma das mais importantes de toda a Bíblia. Em nenhuma outra parte encontramos declarações mais contundentes sobre o novo nascimento e a salvação pela fé no Filho de Deus. Aquele que é servo de Cristo procurará conhecer profundamente este capítulo do Evangelho. O homem pode ignorar muitas coisas na vida espiritual e ainda assim ser salvo, mas ignorar os assuntos tratados nesse capítulo significa estar no caminho largo que conduz à perdição. Queridos, observemos em primeiro lugar como o homem pode ter um início frágil e insignificante na vida espiritual e depois tornar-se um crente maduro. Lemos sobre um certo fariseu chamado Nicodemos que, por estar preocupado com sua alma, de noite foi ter com Jesus. Há pouca dúvida de que, nessa ocasião, Nicodemos tenha agido dessa maneira por medo dos homens. Estava com medo do que as pessoas pudessem dizer ou fazer se tornasse conhecida esta visita a Jesus. Ele foi
de noite, porque não tinha fé nem coragem suficiente para vir durante o dia. Contudo, mais tarde veio o tempo em que esse mesmo Nicodemos tomou posição em favor de Cristo à plena luz do dia, ao participar do conselho dos judeus. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? João capítulo de número 7, verso de número 51. E não parou nisso. Veio o tempo em que esse mesmo Nicodemos e mais outro homem foram os únicos a honrar o corpo sem vida do Senhor Jesus. Ele ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus quando os apóstolos abandonaram o mestre e fugiram. Seus últimos atos foram maiores do que os primeiros, embora tenha começado de todo modo imperfeito, terminou bem. Queridos, a história de Nicodemos nos ensina que na vida espiritual nunca devemos desprezar o dia dos humildes começos. Zacarias capítulo 4, verso 10. Não devemos considerar ninguém como pessoa destituída da graça somente porque seus primeiros passos em direção a Deus são tímidos e vacilantes, e porque no início sua alma se move em direção ao Senhor de maneira incerta, hesitante, marcada por muita imperfeição. Precisamos nos lembrar do modo como Jesus excepcionou Nicodemos. Ele não esmagou a cana quebrada, nem apagou a cana torcida, que estava diante de seus olhos. Mateus capítulo de número 12, verso 20. Assim como ele, também devemos dar assistência aos que estão iniciando na fé e tratá-los gentil e amavelmente. Para tudo há um princípio. Nem sempre os que primeiro professam muito ardosamente a sua vida de fé são os que resistem às mais intensas provações e demonstram mais firmeza. Judas Iscariote já era um apóstolo quando Nicodemos estava apenas começando a andar em direção à plena luz. No entanto, temos depois, quando Nicodemos com ousadia ajudava a sepultar o seu Salvador crucificado. Judas Iscariotes já havia praticado a traição e se enforcado. Este é um fato que não deve ser esquecido. Vejamos em segundo lugar a grande mudança que o Senhor Jesus mostra ser necessária para a salvação e que figura notável usou para descrever tal mudança. Ele falou sobre o novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse a Nicodemos. Era para que ficasse mais claro ao ouvinte que Jesus falou a mesma verdade com outras palavras. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao usar esta figura, era o seu desejo que Nicodemos entendesse que ninguém pode tornar-se seus discípulos
a menos que o homem interior seja inteiramente purificado e renovado pelo Espírito, assim como o homem exterior é lavado pela água. Para possuir os privilégios do judaísmo, era necessário apenas nascer da semente de Abraão, segundo a carne. Mas para possuir os privilégios do reino de Cristo, o homem precisa nascer de novo pelo Espírito. Evidentemente, a mudança que o Senhor afirma ser necessária para a salvação não é leviana e superficial. Não se trata de uma simples reforma, melhoria, transformação moral ou mudança de comportamento. Trata-se de uma profunda mudança de coração, de vontade e de caráter. É uma ressurreição espiritual, uma nova criação. Significa passar da morte para a vida. É a instauração de uma nova vida celestial em nossos corações inertes. É o surgimento de uma nova criatura com uma nova natureza que possui novos hábitos, interesses, desejos, apetites, discernimentos, pensamentos, esperanças e temores. Tudo isso, e não menos do que isso, é o que está envolvido na declaração que o Senhor fez sobre a necessidade que todos temos. Importa nascer de novo. Para que haja salvação, essa mudança interior é absolutamente necessária devido à natureza corrompida com que todos nós, sem exceção, somos nascidos. O que é nascido da carne é carne. Nossa natureza é inteiramente decaída. O pendor da carne é a inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. A este mundo viemos sem fé, sem amor e sem temor a Deus. Não temos qualquer inclinação natural para servi-lo ou obedecê-lo, nem qualquer prazer natural em fazer sua vontade. Nenhum filho de Adão se voltaria para Deus se fosse deixado à sua própria conta. A expressão novo nascimento é a figura mais adequada para descrever a mudança que todos precisamos a fim de sermos crentes verdadeiros. Nunca esqueçamos que não podemos proporcionar a nós mesmos tão grande mudança. O nome que o Senhor atribui a esse acontecimento, nascer de novo, é uma prova convincente do que acabamos de afirmar. Nenhum homem é o autor de sua própria existência, tampouco pode dar à sua própria vida à sua alma, ou seja, ou tampouco pode dar vida à sua alma. É tão impossível um cadáver dar vida a si mesmo, quanto um homem natural tornar-se espiritual por suas próprias forças. Para isso é preciso ser posto em ação o mesmo poder que criou o mundo. Segundo os Coríntios capítulo 4, verso 6. O homem pode realizar muitas coisas, mas não pode dar vida a si mesmo nem aos outros. Conceder vida é uma prerrogativa peculiar de Deus. Com razão, o Senhor declarou que precisamos nascer de novo. Acima de tudo, devemos lembrar que, sem esta grande mudança, não entraremos no céu. E se entrássemos, não sentiríamos prazer em estar ali. Quanto a este assunto, Jesus foi claro e objetivo a dizer que, sem alguém não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Versos 3 e 5. O céu pode ser alcançado sem dinheiro, posição ou conhecimento humano, mas fica absolutamente claro que, sem um novo nascimento, ninguém pode entrar no céu.
Vejamos, em último lugar, amados e queridos irmãos, a instrutiva comparação que o Senhor usou para explicar o novo nascimento. Ele viu que Nicodemos ficara perplexo e admirado pelas coisas que acabara de ouvir, e de bom grado esclareceu a confusão que estava em sua mente, utilizando a ilustração sobre o vento. Seria impossível conceber uma ilustração mais bela e adequada em referência à obra do Espírito. Muitas coisas a respeito do vento são misteriosas e inexplicáveis. Não sabe de onde vem nem para onde vai, disse o Senhor. Não podemos vê-lo ou segurá-lo em nossa mão. Quando o vento sopra, não somos capazes de apontar o lugar exato onde seu primeiro fôlego foi percebido, nem prever a que distância se estenderá. Mas, apesar de tudo isso, não negamos sua presença. O mesmo que acontece quanto à obra realizada pelo Espírito no homem, na ocasião do novo nascimento. É uma operação misteriosa, soberana e incompreensível a nós, em muitos aspectos. Mas é tolice tropeçarmos nesse assunto por haver nele muitas coisas que não podemos entender. Por mais que existam mistérios em relação ao vento, sua presença pode ser notada pelo som que produz e por seus efeitos. Ouves a sua voz, disse Jesus. Quando ouvimos o seu barulho, ao soprar pela janela, vemos as nuvens sendo empurradas por ele. Costumamos dizer, está ventando hoje. Ocorre o mesmo na operação do Espírito Santo no novo nascimento efetuado no homem. Por mais admirável e compreensível que seja esta obra, ela pode sempre ser vista e notada. O novo nascimento é algo que não pode ser ocultado. Sempre haverá frutos visíveis do Espírito naquele que é nascido. Porventura, sabemos quais são as marcas do novo nascimento? Para o nosso aprendizado, podemos encontrá-la na primeira carta de João. O que é nascido de Deus, crê que Jesus é o Cristo. 1 de João, capítulo 5, verso 1. Não vive na prática do pecado. 1 de João 3, 9. Pratica a justiça. 1 de João 2, 29. Ama os irmãos. 1 de João 3,14. Vence o mundo. 1 de João 5,4. Cristo o guarda e o maligno não lhe toca. 1 de João capítulo 5, verso 18. Assim é o homem nascido do Espírito. Na vida onde estes frutos podem ser vistos, houve o novo nascimento do qual o Senhor Jesus falou. Perguntemos com sinceridade a nós mesmos se já experimentamos esta grande mudança sobre a qual estivemos estudando. Já nascemos de novo? Podemos ser vistos em nós os sinais do novo nascimento? A voz do Espírito Santo pode ser ouvida através das nossas conversas no dia a dia? Pode ser notada em nossas vidas as marcas da presença do Espírito? Feliz é o homem que pode dar respostas satisfatórias a estas questões. Virá o dia em que aqueles que não nascerem de novo desejarão nunca ter nascido sobre a face da terra. Amém, amados? Esse é o estudo nosso, 11º estudo. Não deixe de acompanhar os nossos estudos e que Deus abençoe a tua vida abundantemente em nome de Jesus.
A paz de Cristo.